Fala pessoal, eu sou o Everton do Foto Fácil. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho como que as coisas foram acontecendo na fotografia aí comigo. Então, assim como acho que a grande maioria hoje, eu comecei fotografando com o celular. Então você tem uma câmera ali que está no seu bolso e aí o tempo todo você consegue ficar tirando foto de alguma coisa. Sejam fotos suas, de amigo, mas você vai fotografando. E aí com isso você começa a ter um primeiro contato com a fotografia. Depois disso, eu comecei a pensar em ter uma câmera compacta. Por quê? Era um dispositivo que seria específico para ficar só tirando foto, teria uma qualidade ótica legal. E aí, essa câmerazinha que hoje o pessoal chama de uma point and shot, ou seja, aquela câmera que você aponta e aperta o botão. Você não tem tantos recursos nela e ela também não te permite tantos ajustes. O legal, isso aqui cabe no bolso, você leva para qualquer lugar. Porém, comecei a estudar um pouquinho mais de fotografia, aí você começa a aprender algumas coisas, quer começar a ajustar algumas coisas na sua fotografia, e aí você vê que essa câmera começa a te limitar, né? Ela não te permite fazer maiores ajustes, porque é uma câmera feita apenas para você registrar alguma coisa, apertar o botão, registrou, e é isso que ela te permite, tá? Depois dessa câmera compacta, eu fui para uma super zoom, tá? O que é uma super zoom? São aquelas câmeras que você tem uma relação de zoom muito grande. Então, seja, a partir de 15, 20, 30 ou mais X de zoom. Então, por que eu comprei uma câmera dessa? Uma, porque ela me permitia ter ajustes manuais. Segundo, porque ela tinha vários recursos que uma câmera compacta não me oferecia. Tinha um flash mais potente, tinha uma objetiva mais legal, eu conseguia ter vários recursos de ajustes. Então, era uma câmera super bacana assim em relação a uma câmera compacta. Então, foi o próximo passo que eu dei e comecei a estudar mais ainda depois que eu adquiri uma câmera assim. Aí surgiu a oportunidade de pegar uma câmera compacta, porém uma câmera high-end que a gente chama, uma compacta que tem recursos a mais, tem recursos mais sofisticados, né? E esse tipo de câmera, que ela é uma câmera compacta, porém ela tem vários recursos que te permite ajustar muito melhor sua imagem. Então ela tem uma qualidade de imagem superior a uma super zoom, ela tem uma sapata, que aí eu comecei a estudar um pouquinho de flash, entendi que isso era legal. Ela tem vários ajustes que eu consigo fazer, de compensação de exposição, né? O menu dela me dava N fatores que eu conseguiria trabalhar, então tudo isso foi bacana. Então, uma câmera compacta high-end foi uma solução legal que eu achei para começar a desenvolver melhor na fotografia. Mas ainda assim, com o desenvolvimento que você vai tendo, você vai sentir a necessidade de cada vez mais ter um equipamento que te dê mais liberdade para você conseguir chegar naquela fotografia que você está pensando. E aí eu fui para uma DSLR, né, uma semi-profissional ou uma profissional de entrada, aí é só uma questão de marketing para vender o produto. Porém, já são aquelas câmeras que você tem a lente intercambiável, né, então isso começa a te dar a opção de trocar essa lente, colocar vários tipos de lente à medida que você começa a entender. É uma câmera que tem N tipos de ajustes, é uma câmera que já tem uma ocular através de reflexo, então uma câmera que começa a te dar uma autonomia muito maior em termos de você ajustar a sua fotografia. E aí com um equipamento desse em mãos, você já consegue fazer pequenos trabalhos, você já começa a desenvolver muito mais. Então isso daqui foi um grande salto do que as primeiras câmeras que eu fui tendo. E esse foi o momento que eu mais desenvolvi na fotografia. Depois desse, é claro, você poderia migrar para uma câmera mais top de linha, que aí seria o quê? Uma full frame, né? Então aquela câmera é o que a gente chama de sensor cropado, porque ela tem um sensor menor, e essa daqui já é uma câmera de sensor inteiro, que é uma full frame, né? O sensor dela tem o mesmo tamanho dos filmes antigos lá que a gente utilizava nas câmeras analógicas. Então esse é o tipo de câmera que já vai requerer um investimento mais alto, porém ela vai te oferecer mais recursos também, como uma lente mais sofisticada, que isso daí também pode usar, mas
com esse tipo de câmera já vem junto no kit e tudo mais, e com isso você começa a perceber as vantagens de se usar uma lente melhor, ter um corpo melhor, qual é a qualidade que isso vai te proporcionando para a sua fotografia. E aí, lógico, o preço desses equipamentos vão variar muito, né? Mas com certeza com um equipamento desse você já chegou num nível da fotografia que você consegue fazer diversos trabalhos com equipamento assim, né? Então o desenvolvimento que você teve vai se tornando significativo, porém o equipamento vai ser um complemento para suprir aquilo que você está aprendendo, tá? E aí, lógico, depois disso daqui já viria as câmeras de médio formato e assim por diante para trabalhos diferenciados aí, são câmeras que já vão ter um gap aí, uma distância de valor desse tipo de equipamento muito grande. Então, a jornada foi mais ou menos assim. Agora, o que leva você a sair de um equipamento para o outro? O conhecimento, aquilo que você vai adquirindo na fotografia, e você vai percebendo que aquele equipamento vai limitando a sua criatividade, limitando a fotografia que você já tem em mente para fazer. E aí por isso você migra para um equipamento diferente, ou seja, um equipamento que vai te dar mais recursos para você fotografar. Se você tiver grana, se você não tiver problema com isso, você pode, lógico, comprar isso aqui como primeira câmera e estudar. Beleza, também não tem problema nenhum. Mas saiba que se você quiser ir aprendendo aos poucos, ou não tiver tanta grana para investir, você pode fazer algo assim, migrando de câmera para câmera. E aí com isso talvez vender uma, comprar outra, né? O mercado hoje é bem flexível em relação a isso. Então é isso daí, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é essa evolução das câmeras, a diferença que fez com que eu saísse de uma para outra e até chegar numa full frame aí, que para muita gente é um sonho de consumo, tá bom? Então curta aí os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e não deixe de comentar aí e deixar suas dúvidas no nosso vídeo. Valeu e até a próxima!